Estamos aqui refletindo, não é? Sobre o Salmo de número 18 e crendo que o nosso Pai amoroso a cada dia vai nos acrescentando as revelações, vai acrescentando a manifestação da sua palavra e levando-nos a cada dia a uma experiência melhor, a uma experiência de não só vivermos aquilo que Deus tem para nós, mas experimentarmos de maneira plena, abundante, muito mais da sua graça, do seu poder e do seu amor. Então isso aqui é bom, a gente saber que Deus em todo tempo está cuidando de nós, que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Em um mundo tão religioso, tão agressivo como temos tido nos últimos tempos, uma agressividade, às vezes, por questões que não têm o menor valor, não fazem a menor diferença para ninguém, para nada, e a gente se entristece tanto, pensando que Jesus é a fonte de todo amor, de toda graça, bondade, misericórdia, compaixão, pensando que Ele em todo tempo tem estabelecido que você e eu possamos viver, experimentar o melhor da sua graça, o melhor da sua bondade, o melhor do seu poder. Sabe, irmãos e irmãs, eu continuo muito preocupado e até ocupado de forma antecipada para falar com você, para ter de Deus uma palavra que possa esclarecer-nos que nenhuma religião, gente, isso é tão importante. Às vezes a gente fala assim, mas está falando mal de religião. Pessoal, não estou falando mal de nada nem de ninguém. Eu estou dizendo o seguinte, religião, seja você evangélico, protestante, crente, católico, espírita, ou ateu, né? Ou você decidiu não crer, isso não tem valor para Deus. É isso que eu insisto, que a minha insistência é nesta. Aí a pessoa fica discutindo, você é o quê? Qual a sua religião? Meu Deus, a minha religião é o amor, a minha religião é experimentar a graça de Deus, a minha religião é amar ao próximo, a minha religião é perdoar ao próximo, a minha religião é servir ao próximo. Isso é a minha religião. Cuidar das viúvas, cuidar dos necessitados, cuidar dos órfãos, atender ao marginalizado, ao desprezado. Isso é religião, no sentido de religar a Deus, de ter uma vida que vive para a glória de Deus. Agora, aí a pessoa começa a discutir qual religião é certa, qual religião é errada. Agora veja, para aqueles, entenda isso, gente, para aqueles que decidiram, é uma decisão racional, intelectual, consciente, decidiram seguir a Bíblia. Olha que interessante. Nós não precisamos discutir com ninguém a respeito de qual religião é certa ou errada, qual que deve ser seguida, não deve ser seguida. Não é isto. Agora, a partir do momento que eu decidi, é uma decisão minha, seguir a Bíblia, então é importante que eu tenha um mínimo de coerência, de bom senso, de integridade moral, para dizer assim, olha, eu respeito você, respeito a maneira como você pensa, como você quer viver, até porque é uma questão de educação, mas eu também quero ser respeitado dentro daquilo que eu decidi crer, viver, sem nenhum prejuízo no relacionamento, no que diz respeito a aceitar, a amar, a servir, a conviver ou viver com esta pessoa, com quem quer que seja, desde que isso não me leve a aceitar, a cooperar, a ser conivente, participante de algo que eu entendo contrariar a palavra de Deus. Bem,
Então, acho que é um ponto muito importante, sempre para nós deixarmos isto claro. Não é uma questão de discussão religiosa, é uma questão de decisão de viver conforme os princípios da palavra de Deus. É uma decisão, ok? Dito isto, quando você e eu decidimos viver pela palavra, crer na palavra de Deus, viver segundo a palavra de Deus, andar ou buscar andar, ser aperfeiçoado, viver em aperfeiçoamento pela palavra de Deus, nós temos as verdades bíblicas que, relacionadas ao Velho Testamento, diz o apóstolo Paulo, todas as promessas são nossas. Então, o Salmo 18, como eu disse ontem, que tem uma relação direta com a experiência de Davi, posterior ao enfrentamento da rebeldia, da rebelião que Absalão, seu filho, levantou e outros momentos que ele viveu. Você pode conferir isto em 2 de Samuel, a partir do capítulo 20, e especificamente o capítulo 22, vai te mostrar com clareza que é muito parecido a repetição, as palavras que ele fala em 2 Samuel 22, muito parecidas com aquilo que ele retrata no Salmo 18. E no Salmo 18, ele fala que o Senhor é a força dele, que o Senhor é o seu protetor, que o Senhor é o seu escudo, que o Senhor é aquele que é a sua rocha, que é a sua fortaleza. Ele fala que o Senhor é o seu libertador, e ele vem descrevendo estas experiências, ou particularmente esta experiência naquele momento da sua vida, louvando a Deus e engrandecendo a Ele, mostrando a soberania de Deus em todos os aspectos do universo. Então, ele faz toda uma referência à pessoa de Jesus Cristo de forma quase que apocalíptica, né? Então, ele vem mostrando tudo isso, e ele segue dizendo que na sua angústia ele clamou ao Senhor, ele foi ouvido. E eu acho isso tremendo, porque a partir do versículo número 16, ele diz que o Senhor estendeu a mão dele e o segurou, tomou-lhe em suas mãos e o sustentou. Isso é importante para você e para mim em todo o tempo, porque diante das dificuldades, das lutas, tribulações, diante de tudo que você e eu vivemos no dia a dia, é importante nós termos a nossa confiança, segurança, esperança no Senhor. E então ele diz, ele me sustentou, ele me livrou dos meus inimigos, daqueles que são mais poderosos do que eu. Ele usa a expressão fortes demais para mim. Eu acho uma expressão muito linda, não é? Porque quando a gente brinca, né? Você é mais forte do que eu, mas nós somos 2 ou 3 ou 4, enfim. Mas Davi está dizendo, olha, os meus inimigos eram fortes demais para mim, eu jamais poderia vencê-los, jamais poderia superá-los, mas o Senhor venceu e me libertou de todos os meus inimigos. E ele vai descrevendo isso, e olha que interessante, no versículo 19, porque a gente fala muito sobre libertação do pecado, e as pessoas questionam, até que ponto é a libertação do pecado? A libertação do pecado que Deus, em Cristo Jesus, nos oferece, ela é plena, ela é total. Ela não nos leva à impecabilidade, não por falta do poder de Deus. Ela não nos leva à impecabilidade por causa das nossas fraquezas, limitações. É isso que o apóstolo Paulo fala. Falo pela fraqueza da vossa carne, falo porque vocês são fracos, pela fraqueza da vossa humanidade. Então, não é por falta do poder de Deus, viu, gente? Deus, em todo tempo, Ele está pronto e nos oferece o escape, o livramento de todas as tentações. Portanto, seja você um regenerado, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, ainda que você seja esta pessoa, você está sujeito ao pecado, você está sujeito a pecar, segundo a sua decisão, segundo a sua escolha. Ninguém que é livre do pecado, que é uma nova criatura, que é nascido de novo, que é regenerado, peca sem querer. Claro que eu não estou falando, meu amado, precioso irmão,
de você, porventura, andar e pisar no pé de alguém e esta pessoa ficar ferida, magoada ou machucada, ou num acidente, ou numa circunstância em que você não premeditou aquilo. Não estou falando isso. Claro que existem circunstâncias nas nossas vidas que não são premeditadas e constituem pecado não por causa da nossa intenção, mas por causa daquilo que ofendemos, ferimos ao nosso próximo. E daí é só voltar e pedir perdão, nenhum problema. Mas no que diz respeito a nossos desejos, que é diferente, nós só pecamos se quisermos, porque o nosso Deus é um Deus de libertação plena, total, perfeita e maravilhosa. Dito isto, então eu só estou explanando para você o quanto Deus tem o poder de nos libertar totalmente, perfeitamente, de forma abundante, de forma sobrenatural. É por isso que você e eu, ainda assim, segundo ou tendo nossas limitações e nossas finitudes, podemos viver diante dele em santidade e justiça todos os dias da nossa vida. E aí eu queria dizer e destacar esta expressão do Salmo de número 18, versículo 19, obviamente, porque fala sobre libertação, e eu acho muito interessante que eu estou trazendo isso para a nossa realidade, a experiência de Davi, eu estou trazendo para a nossa realidade hoje. E ele diz assim, ele me deu, olha que coisa maravilhosa, gente, total libertação. Seria mais ou menos a ideia, é o seguinte, ele me levou para um lugar seguro, um lugar espaçoso, um local de segurança. É mais ou menos isso que está desenhado aqui no entendimento e na interpretação, se fosse olhar no hebraico. Ele me deu total libertação. Eu gosto desta expressão, né? Quero trazê-la e deixá-la no português mesmo. Ele me deu total, plena, poderosa libertação. E o que enche meu coração de alegria, espero que encha o seu coração também de alegria nesta manhã, é o que Davi completa neste versículo de número 19 do Salmo 18. Livrou-me porque me quer bem. Olha que coisa tremenda, gente, que coisa maravilhosa. O nosso Deus deseja o melhor para nós. Você sabe, nós já lemos tantas vezes, o Senhor tem planos de paz. Gente, Deus não tem planos de sofrimento, de dor, de punição, de acusação, de penitência. Não, gente. Deus tem planos de paz. Deus tem planos, e diz a Bíblia, de um futuro especial e maravilhoso. A Bíblia é muito clara em dizer, para nós, os que decidimos crer na palavra de Deus, a Bíblia é muito clara em nos mostrar que Deus quer que nós experimentemos a sua boa, agradável e perfeita vontade. Eu quero reforçar isso com você em face da total libertação que nós acabamos de ler no Salmo 18, 19, que Ele nos quer bem, e eu gostaria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia comigo, um texto muito conhecido, mas nunca é demais repetir, rever, reler, meditar e, enfim, aprofundar nas Escrituras Sagradas. Romanos capítulo 12. Enquanto você abre a sua Bíblia e se prepara aí, eu vou tomar mais um cafezinho aqui que está muito bom. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, peço-lhes, clamo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a maneira de viver diante de Deus, pessoal. Vivo, santo e agradável. Viver diante de Deus é cultuar a Deus, não é ir para a comunidade da graça domingo, não. Vai domingo para a comunidade da graça, nós vamos fazer uma grande festa de celebração e gratidão a Deus por retornarmos às nossas reuniões presenciais. Ali é a congregação dos santos, mas ali não é culto. Nós vamos cultuar a Deus naquele lugar,
mas estamos cultuando a Deus hoje, aqui, agora, você e eu. Nós vamos nos reunir ali como igreja, como corpo de Cristo, mas estamos reunidos aqui hoje como igreja, como corpo de Cristo. Ah, pastor, mas a gente não está junto, nós temos que estar juntos aqui onde estiverem 2 ou 3 reunidos, mas nós estamos em muito mais de 2 ou 3 reunidos aqui nesta manhã, irmãos, ainda que usando os recursos tecnológicos que Deus nos presenteou através da inteligência humana. Pois Ele que nos deu a inteligência desenvolveu toda essa tecnologia, então vamos usá-la como igreja. Hoje a igreja está reunida aqui agora. Você pode dizer para qualquer pessoa: eu estava reunido ou reunida agora de manhã com a igreja, com o corpo de Cristo, e o meu culto, olha que interessante, esse é um ponto muito importante. O meu culto não é a minha reunião presencial no prédio. O meu culto é a minha vida oferecida a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quem foi que disse? A Bíblia, onde? Romanos 12, capítulo 12, versículo de número 1. Olha a Bíblia, gente, não sou eu não. Ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Esta oferenda, esta oferta, este sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este sacrifício, está se referindo ao sacrifício da sua oferta, este sacrifício santo, este sacrifício vivo, agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. E aí, voltando então e reafirmando o texto do Salmo 18, versículo 19, que Ele nos deu total libertação porque Ele nos quer bem, voltando então e mostrando para você que Deus sempre quer o melhor para a sua e para a minha vida, Ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, não se conformem, não sejam conformados ao padrão deste mundo. Meu amado, minha amada, deixa eu tomar um café para respirar. A pressão deste mundo sobre nós é muito grande. O sistema deste mundo, ele tenta exercer sobre nós uma influência para fazer com que você e eu vivamos segundo a influência deste mundo. Então você perceba que nossas roupas ou nosso vestuário, nossas aquisições, nosso linguajar, nossa linguagem. Você vê que há uns anos atrás, né, eu fui ajudado pela minha esposa e pelas minhas filhas, porque convivendo com os mais jovens, eu gosto de gente jovem, né, a partir das minhas próprias filhas, e eles estavam usando a expressão velho, tudo bem. Aí daqui a pouco eu me peguei falando assim com os outros, ó velho. Ah, meu Deus do céu, presta atenção, Horácio. Você não é mais adolescente para ficar usando velho. O mundo faz isto. Daqui a pouco a gente está usando roupinha igual os adolescentes. Gente, nós temos que ter equilíbrio na vida, não é? Bom senso, né? Porque senão fica muito feio, não fica? É igual esse pessoal mais... esse pessoal mais idoso chega numa certa idade, aí o cara larga a esposa dele, que passou a vida com ele, batalhando, lutando, criando os filhos, conquistando, rompendo, e vai lá e arruma uma novinha e faz papel de ridículo. Oi, gente, que coisa ridícula, ao ponto de, às vezes, as pessoas confundirem se ele não é pai. Eu amo, desculpa, não por maldade não, mas eu fico vendo, às vezes, o cara pergunta: é sua filha? Aí fica lá aquele cocorozinho enrugadinho, mochibinha, maracujá, e fica nervosinho, às vezes fica com raiva. Ó, meu filho, você quer ser adolescente? Ah, rapaz, cresça, meu irmão. Então nós não temos que ser conformados com este mundo. É igual a nossa moçada.
Porque a moçada está toda rindo de nós, os idosos, né? Os mais maduros. Mas tem moçadinha aí que vive uma tolice também. Não é diferente, não. A moçada que quer imitar o mundo da impiedade. Olha, gente, você pode, eu não sei se existe uma pesquisa, mas você pode perceber que a maioria dos nossos jovens adolescentes que pareciam espirituais, pareciam, porque se fosse não teriam entrado nessa armadilha, mas pareciam espirituais quando adolescentes, entram na faculdade e viram cão chupando manga. Quando essa expressão, não sei se você já ouviu anteriormente, mas se você quiser saber, eu tenho cães, né? Eu tenho 2 cadelinhas, então dê manga para um cachorro chupar, para você ver a coisa mais horrorosa do mundo, ele abre a boca, os dentes, que tem mais feio, desgraçado. Então é igual cão chupando manga, vai lá e acaba com a vida, perde a fé, ou se não perde, sei lá onde é que ele coloca, mas vira um trem de doido. Eles falam assim, mas era tão bom quando adolescente, não tinha experiência, não nasceu de novo. Então deixa eu dar uma notícia para você, meu irmão e minha irmã, não seja conformado com este mundo. Gente, pessoal, agora deixa eu falar com vocês, me ajudem, que eu sou pastor, para mim às vezes fica chato. Tem umas irmãzinhas, gente, que já passou da idade de usar roupinha curta. Irmã, pelo amor de Deus, irmã, me ajuda, irmã. Você não tem mais corpinho de mocinha. Nem mocinha deveria usar uma roupa indecente. Nem mocinha deveria usar uma roupa inconveniente. Mas, irmãzinha, você já está mais para usar uma coisa comportada, sóbria. Seja bonita, mas seja sensata, seja sóbria, seja honrada. Oh, meu Deus! Então, pessoal, vamos nos ajudar uns aos outros, né? Como eu tenho sido ajudado, como eu fui ajudado pela minha esposa e minhas filhas com a linguagem. Eu não tenho que fazer mais ninguém de velho, eu não sou adolescente, não é? Então, vamos nos ater, vamos nos manter, nos firmar no bom senso, nos princípios da palavra. Então, quando a Bíblia diz que Ele nos libertou totalmente e nos quer muito bem, é para que você experimente o melhor dele. E o melhor dele, segundo Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos referindo ao Salmo 18, versículo 19, veja bem, queridos, o seguinte: você não se conforme com este mundo. Olha lá. Você não se amolde, você não se permita ser conformado com este mundo e com o padrão dele, com o sistema dele. Porque, gente, apesar do diabo não ter poder, não ter mais a autoridade que tinha, este mundo continua no maligno. Ele não tem autoridade e poder contra nós, os filhos de Deus, em quem Cristo habita. Mas ele continua neste mundo, ele continua trazendo os seus fundamentos e princípios para destruir as pessoas, porque o intento dele é roubar, matar e destruir. Para que você e eu vivamos uma vida plenamente do bem que vem do alto, nós precisamos rejeitar a conformidade, o moldar deste sistema maligno e perverso. E então o apóstolo Paulo diz assim em Romanos capítulo 12, versículo 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Ou outras traduções, e eu prefiro esta outra que diz, mas sede transformados. Eu gosto e prefiro essa tradução porque traz a manifestação do poder de Deus, né? Da sua ação soberana sobre nós. Mas independente disso, pelo Espírito Santo, nós temos a capacidade de nos transformar, não por nós mesmos, mas pelo poder de Deus. Então a Bíblia diz assim, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Olha só, gente, coisa linda. Transforme-se pela renovação da sua mente. Se eu conseguir entrar aqui, deixa eu ver, seria muito bom, mas eu acho que eu não vou conseguir. Mas amanhã eu trago esta referência para você. Não vou conseguir. Sobre a renovação da nossa mente, amanhã eu vou ler especificamente uma pesquisa científica sobre isso. Mas, enfim, a palavra de Deus diz assim, olha, você transforme pela renovação da sua mente. Você tem que ter um entendimento, meu irmão e minha irmã, que a nossa mente, ela tem o poder psíquico, mental, orgânico mesmo, sensitivo, sensorial, e aí é uma abrangência tão plena que não dá para
detalhar, mas o fundamento é, pela palavra de Deus, a sua e a minha mente devem ser transformadas, renovadas. Olha só, queridos, transformem-se pela renovação da sua mente. O que significa isso? Mudança de paradigmas, para usar uma palavra bonita, que é a mesma coisa que padrões. Paradigma é igual padrão, só isso. Conceito, valor, isso que é paradigma. A gente usa paradigma para ficar bonito. Nossa, que palavra bonita, nunca tinha ouvido falar, mas é comum hoje em dia. Mas enfim, para você mudar o seu padrão, seu conceito, seu valor mental, nós precisamos, irmãos, está na Bíblia, ser transformados pela renovação da maneira como nós pensamos. Aqui, ó, não é aqui. Aqui é coração, aqui é Espírito Santo, aqui é Deus agindo, guardando nossos sentimentos, emoções, nossa alma, coisa maravilhosa, glória a Deus por isso, Ele nos guarda, enfim, glória a Deus. Mas é aqui, ó, a maneira de você olhar o próximo, de você ouvir o próximo, de você falar com o próximo, dentro da perspectiva, do padrão, do valor, do conceito de Deus, da sua palavra. Filipenses capítulo 2, que haja em vós a mesma atitude. Outras traduções dizem que haja em vós a mesma maneira, o mesmo modo de pensar. Está aqui, ó. Aí depois a Bíblia diz assim, pensai nas coisas que são do alto. Pensai, mente, raciocínio, intelecto. Eu preciso mudar, transformar a minha maneira de pensar, raciocinar conforme a palavra de Deus. Não se amoldem ao sistema, ao padrão, ao modelo de pensamento, de conceito, de valor deste mundo, mas sede transformados, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Você precisa transformar, deixar a sua mente ser transformada pela renovação da palavra de Deus. Quanto mais palavra, por isso que é importante, meus amados, nós temos a palavra diz o tempo todo para você, ame ao próximo como Cristo te amou. Perdoe ao próximo como Deus te perdoou em Cristo Jesus. Tenha misericórdia do outro como você deseja que se tenha misericórdia de você. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Princípios bíblicos, mandamentos bíblicos de mudança de mente. Mantenha a sua palavra, ainda que com prejuízo. Seja o vosso falar sim, sim, não, não, o que passa disto é de procedência maligna. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Princípios bíblicos. Aí a sua mente vai sendo renovada, transformada. Porque o Salmo 18, 19 diz, não se esqueça dele, o Senhor nos libertou totalmente, porque Ele me quer bem. Para experimentar o bem de Deus, eu preciso ser livre, e uma vez livre, eu preciso, necessidade, viver conforme a palavra de Deus, conforme a palavra de Deus diz. Então a palavra de Deus está dizendo, não viva conforme este mundo, não seja moldado pelo sistema, conceitos e valores deste mundo, mas tenha a sua mente transformada pela renovação, pela palavra. Olha aí o que diz agora então, complementando aquilo que está no Salmo 18, 19. Para que você tenha a sua mente transformada, renovada, para que sejam capazes, para que você tenha a capacidade de experimentar e comprovar. Muito legal isso aqui, não é? Experimentar e comprovar. Gente, se você tem uma experiência com Deus, não adianta ninguém querer
desfazê-la. Eu citei aqui a moçada que vai para a faculdade e se perde, e não quanto a moçada, mas qualquer um. É porque a gente não tem experiência, bom. Se tivesse experiência com Deus mesmo, eu já falei, você é meu parceiro na oração, na intercessão. Se for para eu perder a minha experiência com Deus e envergonhar o Evangelho, que o Senhor me chame à glória. Para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Deus tem para você? Sua boa, agradável e perfeita vontade. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. E ontem, então, nós começamos a ver o versículo 30 que diz: este é o Deus cujo caminho é perfeito, porque a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? Quem é rocha senão nosso Deus? Ele é o Deus. Profecia para você nesta manhã de quinta-feira abençoadíssima. Ele é o Deus que me reveste de força. Receba isso na sua vida nesta manhã. Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Vou repetir para você, porque é isso aí que vai te animar na quinta-feira, vai te sustentar diante das lutas, diante das fraquezas, diante das dificuldades. Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Lembra que o salmista tinha dito que ele é a sua torre alta? O Senhor é a minha torre alta, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, Ele é a minha torre alta. Então Ele é aquele que sustenta-me firme nas alturas. Versículo 34 do Salmo de número 18, vá acompanhando porque é só promessa bendita. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar, para dobrar, para encurvar um arco de bronze. Tu me dás, olha só, gente, olha que expressão maravilhosa. Eu acho que você deve estar pulando aí na sua casa, como eu estou com vontade de pular nessa cadeira aqui. Tu me dás o teu escudo de vitória. De quem é o escudo, gente? Quem é que é o nosso escudo? O Senhor é o meu escudo. Quem é que vence por nós? Quem é que nos guarda e protege? O Senhor. Olha só a expressão que o salmista usa, gente. Quem é que... Meu irmão, vou parar um pouquinho aqui para mexer com você. Quem é que vai romper, quebrar, destruir, pôr fogo, aniquilar, despedaçar, trincar? Quem é que faz alguma coisa contra o escudo de Deus? Quem é que faz alguma coisa? Quem é que transpõe? Quem é que rompe? Quem é que derruba? Quem é que destrói o escudo de Deus? Se passa pela sua cabeça que alguém possa fazer isso? Então, deixa eu te dar uma notícia. O salmista está dizendo o seguinte: tu me dás o teu escudo de vitória. É o escudo dele que ele vem e põe na minha frente. Não é o meu escudo, não é dele. O escudo é dele, o escudo é dele. Ele é aquele que me guarda, ele é aquele que me protege. Por isso que ele é a minha fortaleza, ele é o meu refúgio, ele é a minha torre alta. Tua mão direita me sustém. Lembra-se da palavra de Jesus que disse assim: olha, meu Pai tem vocês nas mãos dele e ninguém pode tirar vocês de lá. Estão lembrados da palavra de Jesus ou não? Gente, é tudo relacionado. A Bíblia é toda ligada. Toda ligada, interligada. Milhares de anos de um escrito para outro. E tudo está ligado, porque é o mesmo Deus em todo o tempo. Então a palavra de Deus diz: Ele te dá, Ele te coloca protegido pelo escudo de vitória.
Ele é que te dá a vitória sempre. A mão direita dele te sustém. Desces ao meu encontro. Essa gente religiosa que quer chegar a Deus esquece que Deus já desceu a nós. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque o mundo nunca poderia chegar à presença de Deus. Então Deus enviou o seu Filho ao mundo. Ele desce ao meu encontro para exaltar-me. Deixaste livre o meu caminho, para que se não torçam os meus tornozelos. E aí depois Davi então entra numa perspectiva, numa conduta de mostrar tudo aquilo que Deus fez, dando-lhe a vitória naquelas lutas, batalhas. E no versículo de número 46, então, novamente Davi traz este tempo tão precioso que Deus ofereceu a ele, a partir do versículo 46. Então amanhã nós vamos refletir nisso, mas só para você entender, Davi diz novamente: o Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus, o meu Salvador. Exaltado seja Deus, o meu Salvador. Meu amado, minha amada, espero que você receba com graça, com alegria, com mansidão, com fé. Se não tem fé, fica tranquilo que a palavra de Deus que você ouviu gera fé. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Então, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor te fortaleça, te anime.